né? E dizer que, com certeza, os alunos vão sair daqui hoje mais sábios, né? Porque é importante saber por que o Frei Deodato tem esse nome, quem foi o Frei, né? Por que a escola tem esse nome. Certo, então? Então, seja bem-vindo, Flávio, fica à vontade, tá? Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde à direção, à coordenação, aos professores. Obrigado pelo espaço da Escola Frei Deodato, abrir a possibilidade do autor de uma obra contando a vida do Frei Deodato, que é aprofundar o nome da escola de vocês. Esse trabalho é um trabalho desenvolvido pela Cooperativa de Artes aqui do Beltrão e pelo Flávio Pedrão, que é um escritor. E esse trabalho é possível através das leis de incentivo do governo federal. Esse é um projeto de algum tempo, de alguns anos, que está sendo trabalhado e que agora ficou pronto e vai ser apresentado a todos vocês e a toda a nosso município. Flávio, contigo. Então, tá bom. Boa tarde, pessoal. É isso aí, muito bem, muito bem. Obrigado. Então, meu nome é Flávio Pedrão, trabalho no Jornal do Beltrão e trabalho há 32 anos no Jornal do Beltrão. E na década de 90 eu comecei a trabalhar um pouco sobre a história do Frei Deodato. Foi o primeiro frei, o primeiro padre a se estabelecer em Francisco Beltrão. Ele morou aqui de 1949 até 1956. Mas eu queria começar lendo um pouco da questão do histórico do Frei, né? Para a gente contextualizar quem era o Frei. Tá? Eu vou fazer uma palestra com perguntinhas. Tá? Eventualmente vocês podem perguntar, podem responder, então, mas eu vou, talvez para vocês, para ficar legal, assim, para não descontrair. Né? Então, histórico do Frei Deodato. Frei Deodato Bernhard nasceu em Scheid, diocese de Speyer, na Alemanha, dia 15 de junho de 1896. Filho de Martin Bernhard e Magda Moller. Foi batizado dia 18 de junho de 1896 com o nome de Anton. No Brasil seria Antônio. Né? Serviu como soldado na Alemanha na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Ele fez profissão perpétua, ou seja, para ser religioso, né? E se formou professor no Instituto dos Irmãos Maristas. Em 1926, pediu e obteve da Santa Sé, no caso do Vaticano, a dispensa dos votos. Ingressou no seminário franciscano de Garnost, na Bélgica, em agosto de 1926, aprendendo grego e latim. Em 1928, mudou-se para o Brasil. Dia 26 de janeiro de 1928, iniciou o ano de provação. Fez o curso de filosofia no convento franciscano Bom Jesus, em Curitiba. De lá, foi para Petrópolis, no Rio de Janeiro, e cursou teologia. Dia 28 de janeiro de 1929, fez a profissão simples em Petrópolis. Venceu os estudos com facilidade. Era dotado de inteligência privilegiada. Isso a gente vai ver dentro da palestra. Dia 21 de dezembro de 1933, foi ordenado sacerdote. No final de 1934, foi aprovado para a cura das almas. Trabalhou em São José do Rio Preto, em São Paulo, em Santo Antônio do Pari, em São Paulo, Porto Leão, Canoinhas e Santa Catarina, né? Pato Branco e Francisco Beltrão. Mas Pato Branco era mais passagem, ele trabalhou efetivamente mais em Francisco Beltrão. Faleceu dia 14 de agosto de 1964 em Karlsruhe, Alemanha, e foi sepultado dia 17 de agosto de 1964 na sua cidade natal, ou seja, Scheid, Alemanha. Tá? Então, pessoal, esse é um pouquinho da história para vocês saberem um pouquinho desse personagem tão importante para a nossa história de Francisco Beltrão. Tá? Vocês gostam de educação artística? Sim. Então, tá bom.
o Frei Deodato era uma pessoa bem criativa. Não sei se todos frequentam a igreja católica ou os cultos de igrejas evangélicas, mas ele tinha assim, muita criatividade para promover os cultos, as missas. Tá? O livro tem fotos, inclusive vai mostrar daqui a pouco algumas fotos, né, do Frei com as pessoas, com crianças da época, 10, 12, 13, 14 anos. Tá? Ele era muito criativo então, nas missas, na catequese, né? Então era bem legal. Por isso que eu perguntei que gosta de educação artística, porque ele realmente tinha esse dom. Outro dom que ele tinha era de fazer produtos artesanais, né? E marcenaria também. Então ele gostava muito de fabricar mesas, fabricar cadeiras públicas para falar em público. Tá? Então, uma pergunta também que é interessante: por que o Frei se tornou, por que o Anton, né, que virou Frei Deodato, decidiu ser religioso, ser depois padre? Tá? Ele decidiu ser padre porque ele, como já foi falado no histórico dele, ele foi um expedicionário, ou seja, foi um soldado na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. Esse confronto entre países, entre soldados e exércitos, né, envolveu vários países da Europa na época. Tá? E o Frei foi um soldado pela Alemanha. Tá? Ele contou então para uma pessoa que eu entrevistei no livro, por que ele decidiu então ser religioso, ser padre. Ele decidiu, ele viu durante a guerra, ele viu muita gente morta, passava muita gente ferido. A guerra é uma coisa muito terrível, né? E ele disse para essa pessoa que ele disse que se ele saísse vivo da guerra, ele iria ser religioso, ser padre. E efetivamente se tornou padre, né? E veio para o Brasil para ser padre. Tá? Ele foi padre por mais de 20 anos. Tá? Então esse é um dos motivos para ele ter sido padre. Naquela época, década de 50, década de 40, hoje a gente vai para casa, vai na escola, vai no supermercado, vai no parque, vai de carro, normalmente de carro. As crianças eventualmente vão de bicicleta, né? Mas na época a locomoção principal, o principalmente a locomoção qual era das pessoas, 70, 80 anos atrás? O cavalo, o burro, né? E o Frei Deodato tinha o seu cavalo, tá? Cavalo Max. Tá? Então ele fez muitas caminhadas aqui em volta da região, em cima do seu cavalo. Tá? Era o cavalo Max, e dizem que o cavalo Max entendia muito bem ele. Ele dava um assobio, o cavalo já aparecia. Mas às vezes o cavalo desaparecia, ele estava cansado, não aparecia. Aí o Frei tinha que ir buscar ele, ou mandar uma criança para os vizinhos lá da catedral, né, que na época era capela, né, hoje é catedral. Eu pedia para alguém ajudar lá a encontrar o Max. Tá? O Frei, ele trabalhou em Francisco Beltrão, então, de 1949 a 1956. Foi o primeiro padre a morar em Francisco Beltrão. Tá? Eu acho que poderíamos passar algumas fotos já, para o pessoal ir dando uma olhadinha, e eu já vou comentando também as fotos. Tá? Quer comentar a capa? Quer comentar a capa? Ah, a capa, sim. Pessoal, vejam a capa, ela ilustra bem como era a nossa cidade 70, 75 anos atrás. Bastante pinheiros, aquela capelinha lá
era mais ou menos assim, a primeira, a segunda capelinha. Tá? Então, bastante pinheiros, o cavalo, né, que era o meio de transporte na época, o principal meio de transporte na época. O freio, na época ele só usava batina praticamente. Tá? E que mais ali? Bastante. Nossa, vejo que não tem rua praticamente lá. Tá? Era tudo carreiro. Tinha alguma coisa na cidade, mas era ainda o começo. Vamos passar algumas fotos aqui para vocês. Depois eu volto para a palestra, só para a gente dar uma descontraída para vocês verem também como que era a nossa cidade. Olha aí, essa foto é de 1952, pessoal. Olha, do lado de lá é onde nós estamos, na Cango, lá de cima, lá onde tem bastante mata, lá. O rio Marreca está passando pelo meio, tá? Essa aí é de 1952. E a concatedral, a igreja matriz, se não me engano, está aqui, ó. Tá? Aqui, acho que aqui se diga. Tá? Pode passar, Rony, na sequência. Essa aqui foi uma primeira capela de Francisco Beltrão. Não dá para dizer bem capela, né? Porque ela era aberta, um ranchinho, para dizer assim, né? E ali teve, em 1948, antes do Frei Deodato chegar em Francisco Beltrão, teve uma reunião, acho que foi o bispo da época, veio visitar a cidade e meio que construir essa capelinha aí para o bispo para o pessoal recebê-lo. Né? E o Frei ficou morando ali nesse lugarzinho alguns meses, alguns tempo ali também. Depois que melhoraram isso aí, depois foi fechado, né? Tá? E reparem os trajes da época, o pessoal usava ternos, né? Olha ali o pessoal de terno, de bota, de chapéu. Vejam como nós estamos hoje, jeans, né? Agasalho. Mas na época era tudo de. O pessoal morava no interior, muita gente do interior, mas o pessoal usava terno, usava calça de tergal, né? Chapéu, tá? Aí é outra foto mesmo. Aqui já é uma segunda igreja de Francisco Beltrão. Essa missa aqui, reparem, pessoal, que hoje nas missas o padre está de frente para as pessoas, né? Mas na época o padre ficava de frente para o altar, tá? Só na hora da primeira comunhão, da comunhão é que o padre se voltava para cá, mas todos ficavam para lá. Os homens ficavam à direita e as mulheres ficavam à esquerda. Hoje é normal, assim, todo mundo senta onde quiser, né? Mas era a norma da igreja católica, tá? Rezar de frente para o altar o padre e as pessoas ficarem, os homens de um lado e as mulheres de outro, tá? Olha ali, ó, essa aqui é a nossa praça central. Reparem que ela tem um barranco aqui, ela é desnivelada. Lá está a igreja, essa segunda igreja, né? Lá a casa do padre. E aqui, essa aqui no canto é a rua Travessa Frei Deodato. A Jureci está lá. Então, a região central, ela foi terraplanada, foi aplainada, tá? E é o que é hoje, né? Tá? Aqui é 1953, a inauguração do cemitério central de Francisco Beltrão. Reparem a quantidade de pinheiros que tinha atrás. E hoje, atrás, é um supermercado, um atacado. Tá? Então, aqui a Tenente Camargo, atrás lá, a rua Guaporé. Tá? E lá atrás, os pinheiros, né? Aí era habitado. Tá? Uma última, voltamos aqui para a palestra. Aqui essa igreja, então, essa foto foi tirada, parece que foi em 1950. Essa foto parece que era um casamento ou uma festa. Enfim, olha que foto bonita da época. E os pinheiros, olha também as quantidades. Olha o pinheiro aqui, ó. Aqui, lá atrás,
Então a nossa cidade era muito cheia de pinheiros, tá? Tanto que na época a economia nossa era movida principalmente pelas madeireiras, né? O pessoal vinha para serrar as árvores, cortar as árvores e fazer o trabalho das madeiras, tá? Eu volto aqui um pouquinho agora para a palestra, então, né? O Frei, ele era uma pessoa assim, muito determinada, o Frei Deodato. Ele era, se ele marcasse uma missa lá, tem alguém do interior aqui? Não tem ninguém do interior? Não? Então vamos dizer assim, se tivesse uma missa lá aqui na Vila Rio Tuna, tá? Que é pertinho daqui, ele podia chover, podia fazer solão, ele encarava um desafio, já tem relatos disso no livro, tá? Então, ele tinha esse compromisso muito sério. E falando um pouco da personalidade do Frei, gente, tá? O Frei, ele era uma pessoa enérgica, era bem enérgico, bem rigoroso, tá? As crianças que iam na catequese na época, se não andasse na linha com ele, pegava o cordãozinho dele lá, que ele tinha em volta da batina, ele dava uma pegadinha no pessoal, nas perninhas lá, tá? Hoje não pode, hoje é totalmente diferente, né? Mas era uma pessoa assim, pessoal, de muita fé, era uma pessoa bem vigorosa, assim, muita fé em Deus, tá? Rezava bastante, de vez em quando fazia jejum, tá? É uma pessoa persistente e muito responsável, tá? O pessoal fala, os idosos de hoje, né, que foram pais, hoje são avós, que antigamente o Frei Deodato, ele queria dar um nome para as pessoas. Se chegasse com um nome que não era o nome de santo, lá ele queria alterar o nome da pessoa para dar o nome de santo, de um santo, Santo Antônio, São Pedro, alguma coisa assim. Ele queria que fosse um nome de santo, tá? Para ver como ele era uma pessoa que exigente, rigoroso e fazer valer a vontade dele, tá, pessoal? Na questão da catequese, então, os pessoal na época que eu entrevistei aí, que estão vivos, alguns já faleceram, né? Mas eles falam que a catequese de hoje é totalmente diferente da época, tá? Então, ele tinha aquele negócio dele, que ele não, hoje se usa muita coisa lúdica, né, para falar de Jesus Cristo, e como era, o pessoal usa muito de brincadeiras, né, para falar um pouco, descontrair um pouco e tentar passar a mensagem, né? Então, mas o Frei não, o Frei queria que fosse totalmente diferente, né? E às vezes ele tinha as irmãs Nossa Senhora da Glória, né, do colégio, às vezes ele tinha alguns desentendimentos, tá? Mas era porque era o sistema dele, da educação dele que ele teve na Alemanha, né? Então era assim, tá, pessoal? Eu falei da cordinha, né, que se desobedecesse ele às vezes batia, né? E ele queria que, às vezes tem um personagem no livro, falando isso aqui, o Hamilton Vandresi, que já faleceu, ele dá nome para, ele é marido daquela outra escola da Maria Helena Vandresi. Então, o Hamilton Vandresi era muito sapeca, né? E volta e meia ele apontava para o Frei, e o Frei saía atrás, correndo atrás dele, com a cordinha, queria pegar. E o Hamilton Vandresi tem várias histórias no livro. Se vocês forem ler depois, vocês vão ver as histórias bonitas, histórias engraçadas, histórias bem fortes, né? Mas era a personalidade dele, aquilo que eu falei para vocês, né? Pessoal, na época, hoje nós temos os celulares aí, o pessoal tem internet no celular, tem o WhatsApp, tem o Facebook, o Instagram, né? Tem outras mídias sociais dentro do celular. Mas na época, o que se tinha de meios de comunicação? 70 e poucos anos atrás, o que nós tínhamos? Cartas, tá?
E também o rádio. O rádio, né, continua sendo importante, sendo forte, mas o rádio na época tinha uma importância muito maior. Que a televisão estava começando a chegar no Brasil, né, em outros países também. Então, o Frei gostava muito de ouvir rádio à noite. Ele ia no vizinho ali a ouvir rádio depois das 10 da noite, porque daí tinha um noticiário, que era o noticiário. Mais tarde ele ia lá para o vizinho, ele batia, às vezes ele batia lá, olha, eu quero ouvir o rádio. Daí como na época assim, começo de Beltrão não tinha luz, aí tinha um gerador de energia que era por óleo, né? Então o seu Soranço lá, ele tinha que ir lá e ligar o gerador para o Frei escutar o noticiário, tá? Ele era uma pessoa que gostava muito de informação, né? E também, falando de cartas, ele também fazia muitas cartas. Ele fazia, depois que ele foi embora de Francisco Beltrão, ele mandava cartas para pessoas aqui de Beltrão, mandava cartas para pessoas aqui de Marmeleiro, Renascença, né? Gostava muito de escrever, tá? Eu acho que podemos passar mais umas fotos também, Rony? Vamos lá. Vamos descontrair um pouco aqui também. Olha ali o Frei. Essa aqui foi uma visita. Olha, Frei Deodato, esse padre, eu não lembro o nome dele, do segundo, e lá o bispo da Diocese de Palmas, na época, Dom Carlos Eduardo Saboia Bandeira de Mel, tá? Era do Rio de Janeiro e trabalhou anos aqui na região até falecer. Então, esse aqui é do lado da concatedral, da igreja matriz da época. Aqui é o altar, né? Aqui essa solenidade foi a coroação de Nossa Senhora. Reparem que as crianças estão aí em volta aqui, tem mais aqui, tem mais lá. Essa coroação de Nossa Senhora. As pessoas que estão ali, hoje tem na faixa de 80 anos. Essa imagem aqui da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, na comunidade de Jacutinga, tá? Na Jacutinga tem uma gruta lá bem bonita, bem no meio tem um riozinho, um riachozinho embaixo, e daí em cima tem essa gruta. A prefeitura, inclusive, no ano passado, deu uma revitalizada, um lugar bem bonito lá para visitar. Aqui é a capela do Jacutinga. No Jacutinga, pessoal, como o Frei Deodato ele era alemão, a comunidade de Jacutinga ela foi povoada por descendentes alemães, tá? A segunda geração, já os filhos, os pais vieram da Alemanha, os filhos se estabeleceram, esse pessoal do Jacutinga se estabeleceu em Santa Catarina, e daí vieram para Francisco Beltrão. Então lá, na época, os filhos desses fundadores do Jacutinga, em Beltrão, eles falavam bastante alemão, e por isso que o Frei gostava de ir lá no Jacutinga. E o pessoal da cultura alemã, a comida, a gastronomia, o jeito, né, do pessoal alemão, por isso que eles se identificavam muito com eles também. Tá? Essa igreja não tem mais, mas de alvenaria. Aqui as irmãs escolares de Nossa Senhora, quando elas vieram para instalar o colégio Nossa Senhora da Glória, que ano passado fez 70 anos. Tá? Então o bispo ali, bispo Dom Carlos, Dom Carlos, daí o Frei Deodato e o pessoal da diretoria da igreja, que não era a igreja matriz, né? Era a capela, né? Parece que tem uma data lá em cima, se não me engano. Tá? Foi uma recepção para as irmãs. Elas vieram de São Paulo para instalar o colégio aqui em Francisco Beltrão. E nessa história das irmãs ali também tem uma coisa, que elas eram da Alemanha. Então o Frei também se identificou com as irmãs escolares de Nossa Senhora por essa questão de ser da Alemanha. Aqui é a primeira, acho que é a primeira aula do Colégio Nossa Senhora da Glória, que na época era Instituto Nossa Senhora da Glória, tá? Aqui era o cinema de Francisco Beltrão, já na época.
Veja, 70 anos atrás, já tinha cinema em Francisco Beltrão. Tá? A primeira turma da escola. Aqui é uma inauguração, se não me engano, da capela do Vila Rio Tuna, se não estou enganado. Inauguração da capela. Não tem a data, mas olha, tem umas bandeirolas lá, de repente é no mês de junho, juro. Quem sabe? Não tenho certeza. Aqui é um batizado, tá? Essa senhora que está com o bebê na mão, eu acho que, não sei se é a madrinha ou é a mãe, mas a senhora que está, acho que deve ser a mãe. E o bebê está em Beltrão, tem 73 anos de idade, a Annelise, Annelise Nack. Os pais eram os sócios do cinema de Francisco Beltrão, que eram os 4 sócios, e um deles é o senhor Arthur Nack. Tá? E a Annelise se formou, fez magistério, depois fez, acho que, bioquímica, alguma coisa assim. Ela morou muitos anos aqui em Beltrão, depois foi para Florianópolis. Tá? Está viva, está cuidando da mãe, que já está com 90 anos. Aqui são... Consegue virar? Aqui são certificados de lembrança do batismo. Lembrança do batismo, o senhor ainda tinha lá e eu consegui para colocar no livro, para mostrar para vocês, 70 e poucos anos atrás, esse... Mas bom, Não vai virar. não vai virar? Aqui o Frei Deodato, aqui é uma foto bem melhor dele, para mostrar a fisionomia melhor. Esta irmã, uma dessas irmãs aqui, no Rio de Janeiro, isso aqui é Duque de Caxias. Uma dessas irmãs está viva, eu acho que a irmã Valdemira, aquela de trás, a loirinha, ela está com 85 anos, eu acho. Ela não pôde vir no lançamento do livro, dia 25 de maio, mas mandou uma sobrinha e ficou muito contente com o livro. Ela tinha aqui, acho que ela tinha 15 anos no livro. Olha, vejam bem, pessoal, saí de Francisco Beltrão com 15 anos, tá? No lombo do cavalo, vi até Beltrão, de Beltrão e de ônibus era um ônibus simples, né? Fora até o União da Vitória, depois a União da Vitória, Curitiba, São Paulo, até o Rio de Janeiro, tá? Veja o sofrimento, hoje você vai, muitos vão de avião, né? Então, de ônibus até São Paulo, 15 horas. Mas ela foi lá e ela ficou, outras duas, uma era de Pato Branco, não ficaram lá, mas ela ficou e está até hoje lá no Rio Duque de Caxias, tá? Irmã Valdemira Bach. Aquilo que eu falei no começo da palestra aqui, ó. Isso aqui, esses móveis, essa mesa aqui. Essa mesa o próprio Frei Deodato que fez. E agora acho que vamos passar por outros também. Isso aqui está na comunidade de Jacutinga, tá? Está lá armazenado lá. Ó, esses quadros também da Via Sacra, né? O Frei Deodato também fazia para as capelas. O Frei Deodato criou várias capelas por todo o Beltrão, aqui no interior de Beltrão, também Marmeleiro, Renascença, aqui Enéas Marques, Ampere, essa redondeza em volta aqui de Beltrão ele criou. Esse aqui a gente tem um nome bem complicadinho aqui, ó. O nome disso aqui é joeloflexório, tá? Aqui, que as crianças, não sei hoje se a primeira comunhão passa, mas elas tinham que ficar ajoelhadas ali, e os noivos também, no casamento, ficavam ajoelhados. Está lá até hoje, guardado lá no Jacutinga. E aqueles lá no fundo também, ó, que a gente chama de púlpito, que é para quando o pessoal vai fazer uma palestra, alguma coisa assim, ele não fica aqui, a pessoa está no mesmo nível, né, consegue acompanhar. Eles chamam na missa de comentaristas, né? Olha aí, ó, púlpito. Tem mais de 70 anos, mais de 70 anos. Está guardadinho. Aqui
é uma bênção que o Frei deu no Campanholo. O nome dele, o nome está no livro. Esses rapazes aqui tinham um problema dele. Ele tinha muitas dores muito fortes na cabeça e acabou falecendo pouco tempo depois. Ele tinha um problema, devia ser um problema muito sério, né? Mas ele o Frei já sempre dava uma bênção para ele, era jovem, né? Tá? Faleceu bem cedo. Aqui é uma solenidade que eu não descobri onde que é essa solenidade aqui que o Frei está. Tá? Mas é uma missa campal, podem ver ali que... E olha, é interessante aqui, pessoal, olha, chapeuzinho, as mulheres de vestido, né? Vestido longo, até radiante longo. Reparem as árvores lá no fundo, pinheiro, olha como tinha pinheiro em Francisco Beltrão, né? Tinha até alguma coisa que aparecia. Esse aqui é um coroinha, né? Eu vejo que ele está identificado com coroinha. Então, só pegando de gancho essa foto para vocês, para ver como o padre, na época, ele tinha era uma figura central na nossa comunidade, né? Na época já tinha outra igreja aqui, mas a maioria da população era católica, né? Aqui também no quilômetro 8, linha Santa Rosa. Aqui tem várias pessoas que, olha, o Dr. Walter, esse aqui que foi prefeito, foi deputado, foi secretário de Estado. Tem mais pessoas aqui influentes também. O seu Jair de Freitas, que tem o nome do ginásio, aqui do ginásio Jair de Freitas, é esse aqui, ó, tá? Veio do Rio de Janeiro. Tem mais algumas pessoas aí que agora não lembro mais, ó. Se não me engano, essa menininha aqui, ela deve ser ela é Rosseto, Eli Rosseto, se não me engano. Ela e o irmão dela. A Eli está viva e o irmão dela também estão, os dois estão vivos, tem em torno de 70 anos. E a Eli, inclusive, foi no lançamento do livro. Aqui é uma reunião um grupo político, na época do PTB. O PTB ganhou a eleição em Beltrão, e daí teve um recurso, e o prefeito Reci Elisela venceu a eleição, era do PTB, mas ele ficou pouco tempo e a justiça acabou fazendo uma recontagem de votos, acatou o recurso e daí assumiu o Rubens Martins. Então o pessoal considera que o primeiro prefeito foi Reci Elisela, embora tenha ficado pouco tempo na prefeitura. E o segundo, o Rubens Martins. Mas há quem diga que não, que foi o Rubens Martins primeiro. Então é essa polêmica. Aqui é uma festa em Marmeleiro. Tá? Aqui tem um senhor que é do bairro, que é o Metzler, aqui da região da Câmara. Tá? É uma festa no Marmeleiro, aqui o Frei está ali junto com o pessoal. Aqui isso aqui foi naquela rua, na frente do Camilote ali, a rua Maranhão. Era um casal que veio do Rio Grande do Sul e tal, e eles, não sei se está no livro alguma coisa sobre a explicação porque ele pagou uma promessa e tal, e deu essa imagem aqui, que seria Nossa Senhora Menino, uma coisa assim. E esta aqui é a professora Gilda Vermonte, Gilda da Volga Vermonte, acho que deve estar com 70 anos, pequenininho na época. Essa foto foi feita em 1954 ou 55, alguma coisa assim. Tá? Os coroinhas ali em volta, né? Vejam, o Frei e o casal, os proprietários da casa. Deixa eu voltar um pouquinho para a palestra também, pessoal. O livro é interessante, pessoal, porque ele traz um pouco da história do Frei. Aqui é a história de vocês, né? Olha aí.
Mas só uma coisinha. Eu fiz questão de colocar a foto da escola de vocês, porque como se trata do Frei, não, vamos colocar a foto da escola também para mostrar para as pessoas que o Frei deu um nome na escola e recebeu outras homenagens. Vamos tocando então nas homenagens. Essa estátua foi doada pela dona Virgínia Ruara. Ela trabalhou nos primeiros anos da igreja, Nossa Senhora da Glória. Ela trabalhava, ela limpava a igreja, ela ornamentava a igreja. Então, ela que bancou essa estátua do Frei Deodato lá na frente da concatedral. Acho que dá para passar para outra escola também. Acho que já vou aproveitar e já mostrar outra escola. Então veja, o Frei Deodato recebeu várias homenagens, né, na rua. Essa é a escola Frei Deodato. E ela fica em Porto União, no interior de Porto União, tá? Na divisa com o Paraná. União do Vitória é Paraná, Porto União é Santa Catarina. Tá? Então essa escola é Núcleo Escolar Frei Deodato. Também tem, acho que tem até o 9º ano, se não me engano. E tem uma curiosidade, ó, acho que vocês vão ver agora. Olha ali, ó. Lá também tem uma estátua do Frei Deodato. Só que a estátua deles fica de frente para a escola. Aí tem uma coisa ali para proteger a estátua. Tá? Lá em Porto União, também no interior, ele trabalhou bastante no interior. Tá? Foi construída uma igreja de pedra. Tá? Uma igreja muito bonita de pedra. Acho que é Maratá ou São Miguel São Miguel, alguma coisa assim. Está no livro isso aí, né? O nome da comunidade que tem essa igreja. E essa é uma outra igreja também, que eu não lembro se é Maratá, está no livro, tá? É Maratá ou São Miguel. Então, uma igreja, veja como uma igreja bonita também, tá? No interior de Porto União. As igrejas são bem antigas, tá? Aqui é o Frei Deodato, está aqui, ó, e o bispo lá na região de Santa Catarina de Lages está aqui com ele, com a família, tá? A família Schmidt, Maratá, tá? Era uma casa comercial, tá? Olha, viram o detalhe lá, olha o calhambeque lá, é interessante, né? Aqui, como eu falei para vocês, que aqui em Beltrão tem uma gruta, né? Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Lá no interior de Porto União, ele também construiu uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Tá? Só que tipo, aqui no Rio, aí deve ter alguma fonte, eu acho. Tá? Mas ali é também um lugar bem bonito, lá no interior de Porto União, essa gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Lembra que no início da palestra eu falei que o Frei era uma pessoa bem criativa? Olha aqui, ó. Ele bolou foi uma apresentação, deve ter sido da igreja, né? Então, os anjinhos, né? Essas crianças vestidas de anjinho, e a ideia foi dele. Tá? Essas 4 pessoas, uma aqui, acho que é filha do seu Jair de Freitas, acho que é a Dia Palu, que acho que deve estar no Mato Grosso agora, é a dona, a professora também, a dona Alvina. As outras duas eu não lembro, está no livro o nome delas, mas essas duas, a dona Alvina e a dona Dia Palu, as duas são professoras. Tá? Aqui é uma das igrejas, tá? Acho que é a primeira ou segunda igreja aqui no centro. Tá? Aqui já é aquela igreja, vocês viram? Essa terceira igreja, né? Segunda igreja, essa. Segunda igreja. Vamos ver a terceira igreja. Essa igreja foi construída, se não estou enganado, ela foi construída
provisoriamente até a construção da que nós temos hoje, que é a quarta igreja, que é a catedral. Tá? E aí a nossa catedral hoje, né, que é a nossa segunda igreja mais importante da diocese. Eu falei para vocês das cartas do Frei, né? Ele mandava cartas para as pessoas. Então aqui temos uma carta que o Frei mandou para uma das pessoas, uma das famílias, e que daí eu acabei, o pessoal me ofereceu, eu acabei colocando aqui no livro uma dessas cartas. Tem mais uma carta lá também. Aqui é uma outra carta também que foi mandada para a família Ruano, Porto União, 1964. Lá. E essa carta foi um mês e pouco antes da morte dele. Ele fez, antes de se despedir, antes de viajar, ele fez essa carta para uma família e mandou para cá. Tá. Lembrando, pessoal, o Frei Deodato, então, ele morou em Beltrão por 6 a 7 anos. E Porto União, ele trabalhou 20 anos, tá? Por 20 anos em 2 ocasiões. Ele veio de Porto União para Beltrão e de Porto União ele voltou para Porto União para trabalhar lá, tá? Ó, aqui tem uma lembrança da primeira comunhão. O seu Sebastião Junques, ele é vivo, o seu Sebastião Junques. Tá bom? Pessoal, alguma pergunta? Quem quer fazer alguma pergunta? Tá, vamos começar por ela. Nayara? Acho que ela quer fazer uma pergunta. Não? Não quer? Aqui então. Ele morreu com quantos anos? Ele morreu com Francisco Beltrão. Ele tinha quantos anos quando ele morreu, Francisco Beltrão? O Frei tinha... Ele nasceu em 1898. Em 64, então ele devia ter quase 70 anos. Tá? Morreu na Alemanha. Ele viajou, ele já não estava bem no coração. Ele embarcou dia 24 ou 25 de julho de 64 em São Paulo, de avião, foi para a Alemanha, e logo, uns dias depois, ele foi para o hospital, e do hospital ele não saiu mais, acabou morrendo no dia 14 de agosto de 1964. E foi enterrado no dia 17 de agosto de 64, na cidade que ele nasceu. Em agosto, né? Não, 18 de julho de 1896. Tá? Ele tinha 70 anos quando ele faleceu. 18 de julho de 1896, a cidade de Scheid, tá? Scheid. Morreu em 1964, dia 14 de agosto de 1964. Já foi um dos maiores padres da história? Ele é um dos nomes mais importantes da história de Francisco Beltrão, não só como religioso, mas também como personalidade, né? Como autoridade de Francisco Beltrão, porque foi ele praticamente que começou tudo aqui, né? Ele que implantou paróquias, ele que começou os movimentos, a catequese, né? Então ele é um dos nomes mais importantes da nossa história, tá? Tanto que leva o nome da escola de vocês, através do Deodato, e também a rua, né? Porque eles construíam na vez de esqueci o nome da construção lá do sítio, por que eles não construíram casas no meio mais do sítio, não de casa?
Você diz da cidade, do interior? Deixa eu ver se eu entendi direito. No interior se construíram bastante capelinhas pequenas, tá? Porque embora as comunidades fossem grandes, né, tinham bastante, as igrejas eram pequenininhas, porque a mais importante era na cidade, né? E as comunidades, ele foi criando várias capelas no interior, porque daí ficava mais fácil para as comunidades se reunirem, né? As pessoas no interior do estado iam para a cidade para participar da missa e de outras cerimônias. Bem conhecido, bem conhecido. Ele era bem conhecido em Beltrão, em Renascença, em Margareiro, em Linhas Marques, aqui próximo na região de Ampere. Então, todo o entorno de Francisco Beltrão ele era bem conhecido, né? Foi na década de 30, né? Ele começou aqui, está aqui no livro. Vamos ver. 21 de dezembro de 1933 foi ordenado sacerdote. Tá? 1933. Mais aqui?